Então, pessoa, dia sim, dia também, comento por aqui sobre a relevância de você firmar conhecimentos, referências, repertórios que você possa adaptar em todos os textos que você escreve. É uma estratégia mais inteligente, muito mais sensata para a construção dos seus textos, principalmente porque, claro, nós estamos lidando com redações que precisam ser feitas no intervalo de tempo minúsculo, com uma qualidade extraordinária e com a carga de informação sempre enigmática. Afinal de contas, nós nunca temos certeza exatamente de qual tema nós vamos encontrar no dia da prova e se nós vamos ter informação específica, compartimentada para esse ou para aquele tema. Ou seja, não dá para necessariamente nós escolhermos aí uma meia dúzia de assuntos, decorarmos esses assuntos e acreditar que o tema da redação será sobre eles. Impossível fazer isso, você sabe muito bem. Então é preciso que você desenvolva a habilidade de adaptar uma mesma informação para um sem número de temas e referências diferentes. É a isso que nós damos o nome de coringas para a redação. Ou seja, são matrizes de informação extremamente versáteis que vão poder ser ajustadas em praticamente todas as redações que você escrever na vida, seja lá qual for o tema, seja lá qual for a direção, certo? Então eu quero definir com você aqui agora umas 4 ou 9 referências de contextos para a introdução. Se você vem acompanhando essas aulas de estruturação dos textos e sobre a relevância de trazer determinados conteúdos estratégicos para que a sua redação seja bem avaliada, você sabe que esse contexto na introdução é extremamente útil. Então, vou tentar separar aqui áreas diferentes desses coringas versáteis para a introdução, para que você escolha o seu de estimação e tente aplicá-lo no maior número de temas que você conseguir. É só treinando assim, com essa repetição e encaixando essa informação em todos os benditos textos que você escrever, é que você vai ganhando confiança em torno do assunto, vai dominando melhor aquilo que você escreve e torna essa informação de fato sua, para que você tenha domínio sobre ela, para que ela lhe seja familiar. E no dia da prova você não sofra nenhum colapso quando tiver que trazer uma informação contextual, alguma área de conhecimento, algum repertório, certo? Então treine para que a informação seja sua. Eu acredito que uma das primeiras referências extremamente práticas para todos os textos que você for escrever na vida são as revoluções industriais, que foram movimentos intensos na formação econômica do mundo inteiro, mas começadas no século XVIII na Europa. No século XVIII ocorreu a primeira Revolução Industrial e ela altera o jeito como nós lidamos com o trabalho, altera a dimensão de onde nós vivemos, afinal essas revoluções industriais são responsáveis pela organização dos espaços urbanos, tais como nós conhecemos, e de todos os efeitos colaterais que a vida nas cidades trazem, como problemas com moradia, com segurança, com acesso à educação, a trabalho e a tudo mais. Da mesma forma, essas revoluções industriais impactaram absurdamente sobre o espaço natural. Afinal, o desenvolvimento do espaço antrópico, desse espaço influenciado pelo homem, acabou pesando demais sobre o espaço natural. Então, cabem praticamente todos os temas que tratam da pauta ambiental também e altera as nossas relações interpessoais. Porque, francamente, desse século XVIII em diante, nós deixamos de pautar a vida nas relações afetivas, morais ou religiosas, para pautar a vida nas nossas relações de trabalho. Hoje, a dimensão do trabalho ocupa uma esfera muito maior da vida do que, por exemplo, família, moral, costumes, comunidade. Não é à toa que você está aí agora me ouvindo, não em função da sua religião, afinal eu não sou um pastor, muito menos em função da sua comunidade ou da sua família, eu não sou nem seu tio. Você está aqui me ouvindo porque você precisa trabalhar e porque isso determina renda, determina prestígio, determina os valores dessa nova sociedade. Então tudo, absolutamente tudo que o século XXI se deve a esses movimentos industriais começados lá no século XVIII. Então é bacana você colocar nos textos da seguinte forma, que as revoluções industriais iniciadas no século XVIII são as maiores responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade contemporânea, tal qual nós conhecemos, e de todos os problemas subjacentes a ela. Como
o probleminha que é tema da sua redação, viu? Se você rebobinar esse vídeo, rebobinar, né? Palavra de tiozão nascido nos anos 80. Mas enfim, se você voltar uns minutinhos, pausar devagarzinho e copiar essa frase, você vai ter um repertório coringa para praticamente tudo que você escrever. Quer definir qual revolução industrial você quer usar? Porque são 4 dentro da sua redação e ajustando com os temas. Você pode transformar esse coringa em 4 coringas. A primeira revolução industrial, começada no século XVIII na Europa, mais precisamente na Inglaterra, foi responsável pela mudança dos meios de produção, pela intensificação do ritmo de trabalho e pela formação dos primeiros espaços urbanos, né? A Revolução Têxtil. Então, tudo que tem a ver aí com urbanização, que tem a ver com trabalho, aumento da demanda, está na primeira revolução do século XVIII. No século XIX acontece a segunda revolução industrial, envolvendo o uso do petróleo e da eletricidade. Então toda a dinâmica de vida que tem a ver com o bendito do petróleo e da eletricidade estão imersos na segunda revolução industrial, né? De, sei lá, mobilidade urbana, né? Até, por exemplo, a intensidade dos níveis de poluição com os quais nós convivemos. Detalhe, o Brasil não viveu essas 2 primeiras revoluções em tempo real. Até porque no século XVIII e XIX, enquanto as indústrias estavam a todo vapor, literalmente vapor, né? Na Europa, aqui nós estávamos plantando café da forma mais rudimentar possível. A gente demorou 2 séculos até conseguir pegar no tranco e nos envolvermos com a industrialização. Inclusive, isso é um argumento bacana para você escrever. O atraso no processo de industrialização fez com que ele chegasse aqui meio às pressas e no atropelo de tentar acompanhar o circuito do desenvolvimento, inúmeros problemas vieram, principalmente os problemas ligados a planejamento. Isso é uma excelente tese, tanto para a introdução quanto para o desenvolvimento do seu texto, que a gente tem sérios problemas para planejar as coisas, né? Para planejar o desenvolvimento do espaço urbano, para planejar políticas públicas e de assistência social. Temos sérios problemas para planejar crescimento ou para entender de que maneira a indústria pode ou não interferir na vida das pessoas. E esse atraso em trazer esse movimento para cá acabou fazendo com que o planejamento fosse meio deficiente. Nós fomos experimentar mesmo as revoluções industriais lá pela metade do século XX, nos anos 50, nas políticas mais desenvolvimentistas que chegaram por aqui, com o JK, né, e antes um pouquinho com Vargas, certo? Bom, a terceira revolução industrial data dos anos 90, é chamada de técnico-científico-informacional, e a década de 90 é também chamada de década do cérebro, até porque houve uma grande evolução do desenvolvimento científico. A medicina nunca se desenvolveu tanto quanto nos anos 90. Da mesma forma, os meios de comunicação se tornaram cada vez mais sofisticados. É o período em que telefone começa a ser popular e quase todas as pessoas podiam ter uma linha em casa. Se você tem 20 anos, provavelmente você não sabe o que é linha de telefone, né? Mas aí, quem está dos 30 para cima, certamente sabe, né? Espero. Da mesma forma, a internet começou a aparecer, embora ela ainda não fosse popular. Os primeiros computadores domésticos também surgiram, já que naquela época o computador não era uma coisa muito popular, né? Era assim, poucas pessoas tinham, né? No trabalho, às vezes, talvez as primeiras lan houses, mas não era assim popular. Mas os anos 90 trouxeram os primeiros, né? O primeiro desenvolvimento. Assim como a TV se tornou um meio de comunicação extremamente popular, extremamente frequente. Praticamente todas as casas brasileiras se mobilizavam em torno da TV. Ditava comportamentos, influenciava as pessoas e foi responsável por essa grande transformação de comportamentos, de vida e de ideais de sociedade. E a quarta, nós ainda estamos vivendo, na verdade. Ela começa em 2010, mais ou menos, e envolve um desenvolvimento absurdo da nanotecnologia, isso que permite você ter um aparelhinho desse tamanho, né, que comunique você com o mundo inteiro, um circuito tecnológico nunca antes visto, um desenvolvimento absurdo da engenharia genética e, por fim, um alcance irrestrito da internet para toda a sociedade. E aí você vê não só a influência no campo do trabalho, da urbanização ou de fatores vinculados de fato à indústria, mas uma mudança de vida, de perspectiva, de comportamento,
Até porque esse espaço cria a cybercultura, ou seja, existe uma nova cultura vinculada ao espaço virtual que essa última revolução industrial criou. Novos comportamentos, novas formas de comunicação, novos interesses, novas identidades. A nossa percepção sobre nós mesmos mudou muito. Surgem também crimes cibernéticos, uma quantidade violenta, existe uma polarização política cada vez maior, nasce o fenômeno das fake news, né, como você já deve estar acompanhando por aí, de um dos temas talvez mais importantes do século, chamado pós-verdade, vai cair na sua prova, você pode ter certeza. Surge uma tendência de fobia e ansiedade vinculada ao espaço virtual, chamada FOMO, que é uma sigla para Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora e a nossa ansiedade por acompanhar tudo o tempo todo. Então há uma grande, absurda transformação nos nossos comportamentos, no nosso meio de vida, em tudo que diz respeito à nossa existência no mundo. Hoje, a nossa janela para o mundo é o espaço virtual e a nossa identidade é meio cibernética, né? Nós somos meio, ciborgues nesse momento, porque parte de nós é tecnológica cada vez mais, certo? Então, revoluções industriais são aí o primeiro coringa que você pode colocar na fila dos seus repertórios queridinhos e que vai servir para quase tudo que você for escrever. Pode usar para contextualizar os assuntos na introdução, pode usar de justificativa para os problemas no desenvolvimento. Vai ficar extraordinário, certo? Eu acredito que um segundo repertório fantástico para você colocar em praticamente todos os textos, e super fácil, é o processo de redemocratização do Brasil a partir de 85. Porque o processo de redemocratização do Brasil traz de volta alguns dos conceitos mais importantes da nossa época e que envolve boa parte dos temas com os quais nós temos que lidar e para os quais nós precisamos fundamentar, né? Isso quer dizer a importância, a emergência do conceito de cidadania, do conceito de liberdade democrática e dos limites da liberdade vinculados à democracia, a determinação dos direitos sociais, a realidade de voto, né, de participação política, de poderes constituídos e todos os problemas, crises, corrupções e devaneios que surgem no meio desse baralhado aí, né? Então, a redemocratização é o princípio da tragédia, é o princípio do caos, porque quase todos os problemas com os quais nós convivemos hoje, da esfera política, social, econômica, nascem na redemocratização. Então fica bonitinho você colocar lá no seu texto que a partir da redemocratização do Brasil, em 1985, estabelecemos um novo modelo de formação política e de percepção de sociedade, que, no entanto, enfrenta diversas adversidades, como seu tema. Põe aí, encaixa na frase. Combinado? Rebobina aí e anota. Então, a redemocratização funciona como um repertório extraordinário e traz embutido um dos outros repertórios mais extraordinários de todos os tempos também. Afinal de contas, pouco tempo depois, a Constituição Federal é promulgada em 1988 a partir de uma nova Assembleia Constituinte. E essa Constituição é a Carta Magna, é o documento maior desse país, e nenhum outro estatuto, código, ou seja lá o que for, pode suplantar o poder da Constituição Federal. É uma Constituição extraordinária, conhecida mundo afora como a Constituição Cidadã, por ela ter um apelo a princípios cidadãos gigantesco, né? E um cuidado, um esmero muito grande em se ajustar às demandas dos direitos humanos, né, da percepção de sociedade como um todo humanizado. Então, é uma lei muito boa, muito bem escrita, que, no entanto, né, não conseguiu ainda ser executada dentro do que ela de fato prescreve. Então, nós ainda não conseguimos traduzir a letra da lei para a realidade brasileira. Outro contexto fantástico. Você pode dizer que a Constituição Federal, promulgada em 88, embora esteja firmada sobre princípios cidadãos e democráticos, ainda encontra sérias barreiras para ser de fato consolidada, gerando uma ruptura do contrato social em inúmeras medidas, como o tema que você está escrevendo.
Fantástico também. Afinal, a Constituição nos garante todos os direitos que, na verdade, não são efetivados e que geram todos os problemas que nós temos que discutir em redações, vinculados à educação, à segurança, à liberdade, à saúde, à moradia, a trabalho, a voto, a esclarecimento político, enfim, tudo que ainda não deu certo. Então, é também um contexto extraordinário para você abrir os textos e marcar o funcionamento da sua redação. Põe aí na lista, vai ser útil para você, certo? Então você já tem aí uma referência histórica, uma referência político-jurídica, né? Se nós entendermos aí a Constituição no meio dessa história, talvez eu possa trazer aqui uma referência sociológica de uma das minhas sociólogas preferidas de todos os tempos, chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt foi uma das talvez maiores críticas da realidade do século XX e consegue traduzir por meio de um conceito boa parte da nossa alienação, que na verdade é a essência de boa parte dos temas. Ou seja, de um problema tá lá fora pegando fogo, né, de um mundo tá explodindo e muitos de nós não estarmos realmente engajados com uma solução. Por que nós não estamos muitas das vezes engajados com essa solução? Porque nós não percebemos a gravidade do problema. Ou, em muitos casos, mal nos damos conta de que esse problema seja, de fato, um problema. Eu estou falando sobre a habilidade de reconhecê-lo como tal. Por que disso? Porque, segundo Hannah Arendt, quando uma realidade cruel, violenta, brutal, faz parte da cultura, faz parte do modelo de política, está integrada à sociedade, a tendência é que ela não seja percebida como problemática, não é reconhecida como uma área que precisa ser mudada ou alterada, ela é simplesmente normal dentro do nosso cotidiano, porque é um ato repetido e integrado à cultura. A isso ela chama de banalidade do mal. É um conceito super simples e que justifica, de certo modo, a nossa pasmaceira, né? Como diria minha avó, a nossa letargia em realmente reagir ao que a sociedade nos exige ou à intensidade dos problemas com os quais nós convivemos. Por que então não reagimos? Porque, segundo Hannah Arendt, nós internalizamos boa parte desses problemas como uma parte da cultura e não necessariamente como um problema. Não fica incrível falar sobre isso? Segundo Hannah Arendt, a partir do seu conceito de banalidade do mal, quando um ato cruel, brutal é repetido dentro de um modelo político, econômico e cultural, ele deixa de ser percebido como tal. Isso é o que ocorre com o problema X, seu tema, viu? Você tem um bom contexto sociológico. Aproveitando da Hannah Arendt e desse processo de alienação, caso você não queira ir pela via da banalidade do mal, você pode ir pela via da perda da dignidade na política, que é um outro conceito super bacana dela. Ela diz respeito ao processo de, digamos, vamos dizer, uma concentração, não é concentração? Nós estamos mais concentrados nas nossas pequenas ambições, nos nossos desejos de consumo, nas nossas firulas cotidianas e nos perdemos do senso de coletividade. Ela diz muito sobre isso. Então, boa parte dos problemas que se agravam no nosso meio social se devem ao nosso desligamento do coletivo, da perda da noção mesmo de coletividade e da importância de nos mobilizarmos, nos engajarmos politicamente, mudarmos alguma coisa, participarmos de forma efetiva e a luta mesmo, né? Seja por uma mudança no nosso cotidiano, pela interação que estabelecemos com as pessoas. Isso que eu estou fazendo nesse momento é um ato político para além do meu trabalho, mas não é, vamos dizer, uma prática muito comum para a maioria das pessoas. A maioria está concentrada, sei lá, no churrasco do final de semana, na viagem do fim do ano, no carro que precisa ser trocado, né, na roupa nova para a festa, enfim. Não existe uma preocupação de fato com as pautas sociais. Nós deixamos para os outros. E esses outros não necessariamente estão preocupados com o nosso bem-estar, né? Então, isso pode ser um argumento fantástico, tanto para você contextualizar, quanto para desenvolver sobre esse circuito progressivo de alienação. É a perda da dignidade na política, um foco ultra concentrado nas nossas ambições, nos nossos desejos cotidianos e uma perda do interesse na dimensão do coletivo. Compreendeu? Então,
Não é para usar os três, obviamente. Estou te dando, para começar, 3 opções. E dentro dessas 3 tem algumas variantes, como 4 revoluções industriais, 2 referências na redemocratização, 2 conceitos da Hannah Arendt. Você usa o que te aprouver. Aquilo que você sentir que você consegue entender melhor. E seus textos vão ficar cada vez mais fortes, extraordinários. Experimente e siga a máxima de Beckett. R mais, R melhor. É importante que você treine isso e erre bastante. Coloque nos textos, vai ficar feio, vai ficar estranho, vai ficar troncho. Os primeiros são assim mesmo e aos poucos você se acostuma a escrever com sustentação. Nós estamos acostumados demais nessa época em que nós estamos, né, a simplesmente vociferar as nossas opiniões tortas e moralmente questionáveis na internet e nos esquecemos que opinião vazia é só achismo e ninguém liga. Opinião de verdade que tem realmente peso para transformar alguma coisa no mundo é a opinião que você sabe fundamentar. Comece pelas redações e você já vai ver que vai ter realmente valor na sua aprovação. Combinado?